A oração conecta o altar ao trono. E as orações que sobem do altar ao trono, descem do trono de Deus para a terra, por meio das grandes intervenções de Deus na história. Deus é soberano, mas Ele escolheu agir por intermédio da oração do seu povo. É por isso que a Bíblia diz: nada tendes, porque nada pedis. E Jesus Cristo disse: pedi e dar-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate, abrir-se-lhe-á. É curioso que os discípulos de Jesus nunca pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar. Mas eles rogaram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. A igreja primitiva aprendeu a orar porque olhou para o exemplo de Jesus Cristo, porque como homem perfeito que foi, ele foi um homem de oração. E a oração é o instrumento que Deus nos dá para nós vivermos uma vida vitoriosa, para nós alcançarmos o favor de Deus e para nós estarmos no centro da vontade de Deus. Há um texto na Bíblia que me marca profundamente, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Houve um momento em que Deus olhou do céu, num tempo crucial para o povo de Judá, e procurou um homem que se colocasse na brecha em favor da nação como intercessor. E Deus não encontrou sequer um intercessor, e a nação toda foi levada para um amargo cativeiro de 70 anos na Babilônia. Não houve um intercessor sequer. E o cativeiro amargo, opressor, aconteceu na vida do povo. Por outro lado, lá em Êxodo capítulo 32, diz que houve um dia em que Israel provocou a ira de Deus, rebelou-se contra Deus, e Deus resolveu eliminar aquela nação e recomeçar um novo povo através de Moisés. E diz a Escritura que Moisés se colocou na brecha em favor do povo e orou e disse: Deus, poupa a vida deste povo, perdoa este povo, senão risca o meu nome do livro que escreveste. E por causa da intercessão de Moisés, da oração de Moisés, Deus poupou toda aquela nação. Deus é o Deus que responde às orações. Há poder de Deus manifestado através da oração. E eu gostaria aqui de levantar para você alguns pontos importantes. Primeiro, através do poder da oração, Deus traz livramentos extraordinários para o seu povo. Quando Israel estava lá no Egito, depois de 430 anos em terra estrangeira, de repente o povo começou a ser oprimido, castigado, escravizado, com trabalhos forçados, com escassez de pão. E o povo clamou, e o povo chorou diante de Deus, e o povo pediu livramento. E a Bíblia diz que Deus viu, que Deus ouviu, que Deus desceu, que Deus libertou o seu povo. A Bíblia diz que um dia Pedro estava na prisão máxima de Herodes, aguardando o final da festa da Páscoa para ser executado. Mas havia oração incessante da igreja em seu favor. E no momento certo, no último dia, quando Pedro seria entregue para a morte, Deus enviou um anjo e fez os guardas dormirem e acordou Pedro e o tirou milagrosamente daquela prisão. Ainda hoje, Deus traz livramentos para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, através da oração. A oração é um instrumento de Deus para reverter situações humanamente impossíveis, causas perdidas, situação que você não vê saída, num beco sem saída,
Uma causa que não há nenhuma esperança na perspectiva humana. Quando o povo de Deus se coloca de joelhos, quando o povo de Deus se coloca na brecha, quando você se levanta para interceder, Deus reverte a circunstância, Deus muda o cenário, Deus intervém na história, Deus levanta o abatido, Deus cura o enfermo, Deus liberta o encarcerado, Deus salva o perdido, Deus quebra as algemas daquele que está escravizado pelo vício, pelo pecado. Portanto, não há causa perdida para Deus, não há problema insolúvel para Deus, não há vida irrecuperável para Deus. Tudo é possível para Deus, porque em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Mas em terceiro lugar, pelo poder da oração, é que Deus visita o seu povo com abundante e copioso derramamento do seu Espírito. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava no Jordão quando ele foi batizado. E porque Jesus estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e o Pai disse: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. O Pentecoste aconteceu porque os 120 discípulos estavam no cenáculo, perseverando unânimes em oração. E depois de 10 dias de oração coesa, unânime, então os céus se fenderam e a promessa de Deus, escrita no livro de Joel, capítulo 2, verso 28, aconteceu e o Espírito Santo foi derramado com grande poder. E a igreja, então, se levantou numa força e no poder do Espírito Santo. E Pedro pregou uma mensagem poderosa, uma mensagem sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. E quase 2.000 pessoas foram convertidas. Os grandes reavivamentos da história aconteceram como resultado da oração. Nunca houve, nem na Bíblia, nem na história da igreja, qualquer avivamento que não tenha sido precedido pela oração fervorosa e perseverante. Há poder através da oração. E eu quero encorajar a você, meu irmão, minha irmã, para se colocar na brecha em favor de seus filhos, em favor de seu casamento, em favor de sua família, em favor da Igreja Evangélica Brasileira, em favor das autoridades constituídas. Os cenários mais cinzentos podem se tornar jardins engrinaldados de flores. Aquela vida que está quebrada, machucada e ferida, caída na sarjeta do pecado, pode ser reerguida, pode ser salva, pode ser liberta, pode ser transformada. A igreja de Deus pode experimentar ainda hoje um poderoso avivamento espiritual se a igreja se levantar, se a igreja chorar diante de Deus, se a igreja se colocar na brecha em favor daqueles que precisam de receber vida, alento e reavivamento espiritual. Eu creio firmemente no poder de Deus através da oração. Não há cristianismo sem oração. Não basta ter conhecimento, não basta ter ortodoxia, não basta ter zelo religioso. Nós precisamos do poder de Deus. Precisamos unir palavra e oração, ortodoxia e piedade, fidelidade doutrinária e o poder do Espírito Santo. E o poder de Deus vem através da oração. Eu conclamo você a colocar-se na brecha e ser um intercessor. Eu quero orar com você. É tempo de você se levantar, é tempo de você se colocar na brecha, é tempo de você ser erguido como um intercessor na sua casa, na sua igreja, em favor da nossa nação. Deus aplica esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo e levanta-os como intercessores, como reparadores de brechas, em nome de Jesus.